Se eu comer demais, vou engordar. Engordar minha saúde vai prejudicar. Esse corpo vai me matar. O excesso de peso vai me frustrar. Minha fome vai aumentar e minha saciedade se afastar. Autocontrole não vou encontrar. Esse ciclo alimentar vai me sufocar. Boa tarde a todos. Eu recitei um trechinho da poesia do nosso querido Gabriel, é o nutricionista, e para quem quiser ouvir a poesia inteira dele, está aqui no livro Sexualidade na Bariátrica. É com muita alegria que eu vou apresentar os convidados de hoje: Angélica Grego, nutricionista, Ridiane Leal, também nutricionista de Brasília, Angélica aqui de São Paulo. Nós estamos com a Andréia Romani, também uma das organizadoras do livro, junto comigo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre alimentos afrodisíacos, mito ou realidade, com a Angélica, e com a Ridiane nós vamos falar sobre libido e nutrição. E outra coisa que muita gente está falando hoje, coach e nutrição. O que será isso? Qual a diferença? É possível, não é? Então, agora nós vamos estar falando agora com a Angélica. Angélica, por favor, pode começar. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite de vocês, né? Primeiro por ter feito um capítulo, né, no livro, e agora por estar podendo participar dessa live também. A gente sabe que é um tema aí super polêmico, né? E que o pessoal ainda se sente um pouco envergonhado, intimidado. Então, acho que essas dicas aí vêm um pouco para a gente mostrar como a nutrição pode auxiliar também nessa questão da sexualidade, da libido nesse momento. Obrigada. Bom, quais são os alimentos, Angélica, que você considera afrodisíaco e se realmente tem essa relação ou é mais uma fantasia? Na verdade, o que a gente sabe hoje, né? Pela definição, não existem alimentos afrodisíacos, mas, na verdade, a gente os considera afrodisíaco pela capacidade que ele tem de agir como um estimulante sexual, né? E, na verdade, se ele consegue ter essa interação, né, que a gente brinca entre uma correlação entre cama e mesa, com certeza ele pode ter essa conotação. Os alimentos afrodisíacos são aqueles que, na verdade, eles acabam sendo ricos em alguns nutrientes que têm uma capacidade de agir de 3 maneiras, né? Que uma delas é aumentar a produção de hormônio sexual, aumentar a vasodilatação pubiana ou até mesmo acelerar o metabolismo, né? Que é o que a gente fala que são os alimentos termogênicos. Então, se tiver algum fundamento fisiológico desse alimento, ele vai acabar sendo considerado esse alimento afrodisíaco. Se não houver nenhuma correlação fisiológica, aí realmente ele vai aí para a lista dos nossos mitos, né? E uma coisa que a gente percebe muito é que a gente tem aqueles alimentos com formatos fálicos, que a gente fala, como banana, cenoura, abobrinha, que eles não necessariamente são afrodisíacos, não pelo formato que eles possuem, mas pelos nutrientes que eles acabam tendo, né, e que acabam tendo essa conotação um pouco mais sexual. A gente sabe de alguns alimentos em potenciais que a gente pode considerar o afrodisíaco. Eu acho que o top deles, que a gente sempre acaba comentando um pouco mais, é a questão mesmo até da ostra, né? Que é aquela coisa, até a gente brinca que às vezes ele é afrodisíaco por estar associado ao glamour de uma refeição diferente, de um momento diferente entre a família, né? Entre o casal. Então, ele tem essa característica, né? Então, mas é um alimento mais incomum, de mais difícil aquisição. A gente tem outros que estão no nosso dia a dia, como, por exemplo, a pimenta.
porque ela tem uma substância que é chamada de capsaína e que tem esse sabor ácido, né? Que acaba criando uma elevação da secreção de endorfina, eleva a temperatura, então tem aquela sensação do calor, do querer se despir, né? Então tem toda essa conotação realmente que acaba envolvendo um pouquinho mais. O gengibre, que hoje é utilizado muito na nutrição como um termogênico, acelera o metabolismo, emagrece, detox, na verdade, ele é extremamente rico em antioxidantes, então, por ter essa propriedade antioxidante, afrodisíaca, de acelerar o metabolismo, ele acaba estimulando principalmente também a lubrificação feminina, e ele pode ser um grande aliado, né, para fazer até mesmo um suco diferente, ou uma refeição diferente, né? Hoje ele está muito presente, por exemplo, na comida japonesa, que tem, às vezes, muitas vezes essa conotação aí um pouco mais afrodisíaca também, né? A gente tem aí uma extensão de alimentos afrodisíacos, então, um que todo mundo adora, né? O nosso querido chocolate, nosso preferido, ele tem em extremo a produção da secreção da serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, então ele vai ajudar muito a ter essa sensação, fora toda aquela questão da sedução com o chocolate, os formatos, eu acho que isso também acaba aí tendo esse impacto, o que a gente só tem que tomar cuidado com ele é com o valor calórico, né, para não prejudicar esses nossos pacientes que acabam de vir de uma bariátrica, então aí tendo todo esse aconselhamento nutricional nesse período também. Que a gente... O chocolate de cacau é bom, né? E ele tem mais... E aí, a gente, quanto maior a porcentagem de cacau dele, né, 50%, 60%, 70%, ele acaba tendo um valor nutricional agregado bem melhor e um valor calórico bem menor. Então, realmente, é fazer a escolha correta, né? O nosso tão mítico, né, o amendoim, que aí todo mundo acha que o amendoim é a solução de todos os problemas, né, para libido, até para infertilidade, a gente às vezes até acaba vendo comentários, né, ele é muito rico em vitamina E, então ele acaba sendo também um poderoso antioxidante, né, então, consequentemente, ele acaba ajudando nessa parte sexual, mas ele tem essa mais função. Eu acho que ele acaba atuando até mais como um mito do que caracteristicamente como um alimento afrodisíaco, mas ele tem essa qualidade nutricional também. E o que eu acho que auxilia muito nessas questões é realmente a questão das especiarias, né? Então, as especiarias, sim, têm essa peculiaridade mesmo de serem extremamente afrodisíacas, porque a grande maioria delas aumenta na secreção de lubrificante vaginal, aumenta a produção de testosterona no homem, e tem toda aquela questão, né, por exemplo, curry, a noz moscada, já tem essa coisa mais forte, mais apimentada, que a gente já percebe, a gente acaba percebendo que o afrodisíaco acaba estando muito relacionado a esse paladar um pouco mais acentuado, né, do gengibre, tudo que é muito mais ácido, parece que atrai um pouco mais nesse momento e acaba gerando essa sensação, esse bem-estar, né? Angélica, aí eu entro com uma pergunta, se me permitir, nesse momento, com questão da mudança de paladar, né, que a gente escuta tanto dos nossos pacientes, tá mudando o paladar e mudando o paladar. E como que a gente consegue introduzir esses novos alimentos de maneira adequada para um paciente pós-bariátrico, né, com essas modificações de paladar? Existem algumas modificações que você, enquanto nutricionista, você percebe claramente, por exemplo, sente mais o doce, ou sente mais o amargo, ou enfim, das papilas gustativas, o que você pode falar a respeito disso? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a primeira coisa que muda é essa percepção e essa relação com a comida, que eu acho que muitas vezes antes era aquele comer por comer, né? Então, não tinha aquela questão de apreciar o prazer, o gosto da comida, então acabava comendo correndo, não tinha percepção dos sabores. E por ter aquele período inicial das restrições alimentares, né, eu acho que aí o paciente, por ter a falta da comida por um período, que a gente brinca, né,
a abstinência do chocolate, a abstinência dos alimentos com conservante, a gente acaba percebendo muito isso. A primeira vez que ele come um chocolate, ele acha tudo muito mais doce do que ele estava acostumado, porque ele também começa a valorizar o alimento de uma forma diferente. E aí eu brinco com os pacientes que fazer uma bariátrica, o pós, é como voltar a ser um neném, é reaprender a comer desde o básico, né? Então, eu falo para eles que a dieta líquida é a fase da amamentação. Depois o neném não pode ir da amamentação para o arroz, feijão e bife. Então, por isso que ele tem a fase cremosa, a fase pastosa. Então, eu acho que a introdução dos alimentos acaba trabalhando mesmo como a gente faz a introdução das crianças, né? Uma coisa por vez, tentar não misturar coisas ao mesmo tempo, né? Então, não dá para a gente fazer um suco de gengibre com um frango com curry na mesma refeição, porque a gente não vai conseguir ter essa percepção do que ajudou ele a ter essa boa aceitação, ou se muitas vezes ele percebeu que aquilo, algum dos alimentos, de repente, não caiu tão bem e ele sentiu algum mal-estar. E eu acho que as porções, principalmente, né? Eu acho que é começando de pouquinho, é ir testando do mais leve, né? Então, o gengibre, a gente sabe que é um pouco menos, vamos dizer, agressivo, mas não é nem esse o termo, na verdade, assim, né? É um pouco mais fraco do que um curry, por exemplo, para o estômago, para ele sentir como que ele vai se sentir comendo isso. Vamos começar com uma fruta cítrica, qual que ele se sente melhor primeiro? Provou a laranja, o abacaxi, que a gente sabe que não tem essas características afrodisíacas, mas que já é um preparo de como que ele vai receber esse alimento ácido, para, por exemplo, ele poder comer o morango, que a gente sabe que tem toda essa conotação, né, de ser um alimento afrodisíaco. Eu acho que muito mais porque ele é o nosso grande símbolo do amor, né, o morango, ele já tem aquele formato meio que de um coração, aquela cor vermelha, que envolve a sensualidade, mas na verdade ele é extremamente rico em vitamina C, em potássio e zinco. E o zinco, ele está extremamente relacionado ao olfato e ao paladar, né? E a gente tem percebido muito isso. Eu tive a experiência de ter contraído Covid agora, né? Acabei não escapando dele, né? Por atuar no hospital. E as principais queixas, até trabalhando com nutrição, a gente percebeu que o paciente relatava muito isso, né? A falta do olfato e do paladar. E aí, conversando até com farmacêutico, com alguns médicos, o que alguns médicos estavam fazendo? Além do tratamento convencional, que a gente sabe, né, uma dipirona para dor, uma bombinha para asma, um xarope para tosse, alguns começaram a introduzir a suplementação até mesmo com zinco, para ver se, além de ajudar a questão da imunidade do paciente, também melhoraria essa questão do olfato e do paladar. E eu acho que essa questão do paladar, principalmente, está muito relacionado a esse alimento afrodisíaco, né, dessa percepção. Então, eu acho que é por isso que é aquilo que a gente falou até no começo, né, que às vezes o alimento, ele não é em si um afrodisíaco, mas pelos nutrientes que tem na sua composição, ele acaba se tornando um, né. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A suplementação pós-cirurgia bariátrica, ela pode interferir na libido de alguma forma? Olha, os estudos em geral, eu acho que aí talvez a Ridiane vai poder falar até um pouquinho mais para a gente em relação à libido, a gente não percebe nenhuma relação, os micronutrientes, vitaminas, minerais, não tem isso como um efeito colateral dessa suplementação. Eu acho que essa diminuição da libido depois, eu acho que é um pouco da dificuldade de lidar com esse novo corpo, né? Então, é aquela pessoa que já estava ali muito tempo introspectiva, tinha aquela vergonha de se expor, e aí ao mesmo tempo ela está emagrecendo, mas a gente sabe que tem a questão da flacidez, que também começa a incomodar um pouquinho. Então eu acho que é esse aprendizado do redescobrir o corpo que talvez iniba um pouco essa libido. Agora, a suplementação, eu acho que ela faz um papel contrário, eu acho que ela pode até favorecer, né, a libido, tendo em vista que são micronutrientes ricos, né, em tudo isso que a gente está falando, os antioxidantes, as vitaminas, então eu acho que ela acaba tendo duas funções, além de ter todo esse papel nutricional de uma suplementação para evitar uma desnutrição ou, né, uma desabsorção, ela acaba ajudando também muito nessa questão de tentar favorecer uma melhora da libido também. Tá, joia, obrigada. Bom, então vou falar um pouquinho agora com a Rit, depois a gente faz
bate-papo entre nós 4. Enquanto isso, o pessoal vão mandando as perguntas que a Andrea está anotando e nós vamos depois passar para as perguntas, tá bom? Então, Regiane Leal, nutricionista de Brasília, também tivemos o prazer dela escrever um capítulo no nosso livro, e vamos falar um pouquinho sobre a libido, os alimentos, coaching, na questão da alimentação. E o que você tem para nos dizer, Rid? Então, primeiro, te agradecer, você e a Andréia, foram pessoas que eu já seguia antes, já tinha, já admirava, e depois do convite eu comecei a admirar mais ainda o trabalho de vocês duas. Primeiramente, parabéns e obrigada. Segundo, só para lembrar que a Andréia falou um negócio bem legal do morango, e eu não sei por que eu vim de batom rosa, a gente tinha que ter vindo de batom vermelho, igual vocês duas, tão lindas. Que o vermelho realmente ele é a cor mesmo da sensualidade, né, da sexualidade. Assim, não que outras não sejam, mas é a cor mesmo. Tanto que o livro, né, ele tem a cor vermelha como cor base, porque é uma cor que chama mesmo a atenção, a Andrea mostrando. Então, assim, faz todo sentido o que a Andrea falou. E eu tenho uma frase que eu digo assim: sem disposição sexual, sem disposição para tudo. Ou seja, o ser humano, ele nasceu para fazer sexo, na verdade. O ser humano nasceu para isso. E as pessoas, quando elas vão engordando, elas vão perdendo essa disposição por vários motivos. Porque elas se alimentam de forma errada, porque elas se olham no espelho e não gostam do que vê, elas têm vergonha, porque elas talvez são maltratadas pelo próprio parceiro, né? O próprio parceiro, eu estou falando das mulheres, mas também tem o lado dos homens, né? Porque a gente fala mais para mulheres, mas a gente também tem que lembrar dos homens. Porque, às vezes, o próprio parceiro, ele diminui a mulher, e a mulher é muito conduzida pelo... tem a maioria das mulheres, não todas, né? Porque quem tem autoestima mais elevada, né? Não precisa disso, mas quem está acima do peso, geralmente a autoestima está baixa, então ela precisa de uma validação. E a validação do meu parceiro é muito importante. Eu vejo em consultório, gosto muito quando vai casais, porque quando vai casais, eu converso mais com o homem que com a mulher, né? Que se for, no caso, a mulher me procurando, porque eu preciso da ajuda do parceiro para que tudo aconteça. Eu digo que o parceiro, ele é o seu maior sabotador ou o seu maior ajudador, né? Então, se você tem qual dos dois? E você tem que viver com aqueles dois, com um dos dois. Se ele for teu sabotador, você tem que passar por cima. Só que é mais difícil. Quando você tem uma pessoa que te ajuda, que te acolhe, que te valida, que te ajuda, fica tudo mais fácil. E aí vem o peso, e aí vem a cirurgia bariátrica. E a gente acha que vai resolver todos os nossos problemas. E é onde, na verdade, começa, não os problemas, mas começa as coisas a gente conseguir resolver. E até onde a gente consegue. Por quê? Eu reduzi meu estômago, automaticamente eu me alimento menos, a maioria das pessoas se restringe a alimentação, e as vitaminas também são restritivas, né? Então, eu não recebo toda essa vitamina que a Angélica falou na alimentação. Uma vez que eu não recebo, eu também não trabalha a minha libido. Existem hormônios que liberam, né, toda essa transformação. E às vezes não acontece. Mas eu tenho muitos relatos de que acontece e muito bem. Porque a mulher, ela tende a ser muito, muito de validação mesmo. Então, a partir do momento que eu estou 30 quilos mais magra e estou conseguindo entrar numa calça jeans que antes eu não entrava, ou eu estou conseguindo dobrar minha perna, inclusive estou aqui, dobrei a minha agora, dobrar a minha perna, que antes eu não dobrava, que isso é do feminino, né? Eu já estou seduzindo. Então, a partir daquele momento, eu já estou trabalhando a minha libido.
Eu estou falando aqui com vocês e estou arrepiando. Por quê? Porque verdadeiramente é o que acontece, é uma transformação. Por que o símbolo da bariátrica é uma borboleta, né? Porque você sai do casulo verdadeiramente para voar. E entre peles, como diz o livro, né? Entre peles e peso, prevalece o desejo, porque nós somos seres vivos que nascemos para isso. Então, assim, eu tendo uma validação, eu emagrecendo, eu produzo os hormônios que eu preciso para eu ter essa libido. Me alimentando de forma melhor, porque antes eu não me alimentava. Agora, apesar de ser menos, eu me alimento de forma melhor. Eu suplemento para ajudar nessa alimentação, porque se aqui eu não consigo ter todas as vitaminas e nutrientes que eu preciso, eu trago isso aqui, que é a suplementação, para cá, e aí complementa, faz os meus, entre aspas, 100%. Nem sempre é o 100%, porque as pessoas nem sempre suplementam. E aí a gente tem os outros segredinhos, né, que toda mulher tem, dos alimentos, como o morango, do batom vermelho, né, da roupa sensual. E a gente tem que também colocar o quê? O nosso feminino, porque por muitos anos aquela mulher, às vezes, ela ficou escondida debaixo de camiseta, debaixo de roupa, debaixo eu chamo mandrião, minha mãe falava assim, né, que é aquelas roupas muito largas, muito, que esconde o seu corpo, e aí, de repente, você começa a mostrar, e aquilo vai te trazendo sensações, que eu chamo de que são os hormônios trazendo, vindo, né, através de tudo isso que eu estou falando, e você vai sentindo esses hormônios, a adrenalina, a dopamina, tem o triptofano, que é um aminoácido, que ajuda a produzir a serotonina. Então, é um conjunto, eu considero que seja um conjunto de várias coisas que faz essa mulher ser quem ela é e virar essa borboleta que eu acho assim a coisa mais linda do mundo. O símbolo é muito importante, muito inteligente. E eu acho a coisa mais linda quando chega no consultório uma pessoa que conseguiu realizar e apesar das peles, das pelancas, ela está tendo uma vida sexual ativa ou ela conseguiu um namorado, que tem pessoas que passam anos, nunca namorou e aí de repente até chega e fala assim, Rit, o que aconteceu que de repente eu consegui? É porque eu emagreci? Não é que você emagreceu, é porque você ficou mais bonita e o mundo começou a te ver diferente, né? E esse ficar mais bonita vem de dentro. Eu acho muito, muito, muito bonito essa transformação e muito sério. Aí vem uma outra... Diga. É porque eu falo com relação... Imagina. Com relação a essa transformação, eu estou pensando aqui na questão da dieta líquida, da pastosa e tudo que a Angélica falou e que você também falou, com relação a essa transformação e do ser bebê, né, do voltar a ser bebê. Então, o quanto a libido também não pode estar influenciada com relação a isso. Quer dizer, um bebezinho não vai ter libido, né? Não vai ter vontade de fazer sexo, né? Eu estou me transformando aos poucos. Então, como que você enxerga isso? Você não tinha isso antes, né? Você nasceu. Só que antes de você nascer, você era alguém. Só que era alguém que não existia para isso. Então, eu não consigo, de repente, eu acabei de nascer, só que eu nasci com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos. Eu não tenho aquilo. E aquilo vai se transformando. Como que o bebezinho gera libido, digamos assim? Através dos hormônios. Então, e não só através dos hormônios, porque quando o bebê nasce, ele tem um ego corporal. Tudo que ele sente está ligado ao corpo. Então, a maneira dele se relacionar com o mundo é através do corpo, das sensações. Então, primeiro o bebê vai ter as sensações, que pode estar ligado aos hormônios, sim, para depois ele chegar a entender, quando ele tiver um aparelho psíquico mais desenvolvido, os sentimentos. Então, os sentimentos vêm depois. Então, ele tem um ego corporal, e através dessas sensações,
de prazer e desprazer, que ele vai constituindo um mundo psicológico, e a imagem corporal dele, que é o meu primeiro capítulo aqui do livro, ele se constitui a partir do olhar do outro. Como esse outro, que no caso seria a mãe, está me vendo, né? Então, tem essas mães que amamentam com uma fraldinha, né, para assistir televisão. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade de formação de imagem corporal, porque ele não tem essa referência. Os olhos da mãe é o espelho, ele vai se enxergar lá. E a partir do momento que aí a mãe pega, ai, que pezinho gostoso, morde o pezinho, ai, que bochecha, né? Constituindo a imagem corporal dele. Então, é bom a gente sempre pontuar, porque a parte hormonal e a parte psicológica não tem como dissociar. Né? E mesmo isso acontece depois na cirurgia bariátrica, quando ele volta a ser esse bebê, que é um tempo que a gente tem para resgatar não só a alimentação, a libido, mas essas impressões que ficaram registradas no próprio corpo dele. Ó, antes da gente começar, tem um ABC, ó. Que dica, Regiane, você dá para as meninas em relação a esse novo corpo? Que dicas eu dou? Eu não entendi, cortou aqui. Ouviu, Ri? Não. Que dicas eu dou? Eu só vi você falando. Que dica a Regiane dá? Que dica você dá? Conseguiu ouvir, Andréia? Oi, consegui, peraí, deixa eu pegar aqui. É que eu tô lendo também aqui. Que dica você dá para as meninas em relação a esse novo corpo, Ridi? Então, vamos lá. São várias dicas, meninas. Nós somos divididos em vários pedacinhos. Só que são vários pedacinhos de coisas muito fáceis de fazer. O que a Isabel falou faz todo sentido. A gente nunca pode separar alimento da mente, do corpo e das sensações. Tudo é uma coisa só. Por isso que eu falei aquilo antes da gente entrar e daqui a pouco eu vou falar. Então, quais são as dicas? Primeiro, cuidar de si, se olhar e ter mais leveza. As pessoas, elas tendem a se auto-julgarem de forma muito cruel. Então, eu já fiz uma bariátrica, que é um procedimento muito difícil, e aí agora eu emagreci, sei lá, 40 quilos, e ainda me falta 10. Enquanto eu não chego nesses 10, e talvez esses 10 eu não vou chegar nunca, porque eu conheço gente que faz a bariátrica e vive o resto da vida emagrecendo, porque não termina. E aí eu nunca estou feliz com aquilo que eu consegui. Então, tentar, eu falo pequenas vitórias, mas 40, 30 quilos é uma grande de uma vitória, né? Mas tentar se alegrar com cada vitória que você tem. E não colocar expectativa no outro, porque é isso que acontece. A gente coloca muita expectativa no outro, querendo que o outro nos valide, apesar da gente ser importante essa validação, mas é muito mais importante a minha autovalidação. Então, assim, eu gosto muito de ajudar as meninas a se olhar mais no espelho, se arrumar. E quando eu digo se arrumar, a gente brinca, as mulheres, né? Que a gente se arruma para outras mulheres. A gente não se arruma para homens. E a partir de agora, a gente vai se arrumar para a gente. A gente está num processo aí de pandemia, de corona, que a gente não tira nem a roupa de dormir. O pijama. Uhum. Então, assim, como é que eu vou... as pessoas que acabaram de fazer bariátrica aí, como é que ela vai construir uma nova eu, acordando todos os dias de pijama, tendo aquelas mesmas reações? Uma outra coisa boa, dica, atividade física. Apesar das pessoas falarem, mas eu ainda estou com 100 e tantos quilos, começa uma caminhada leve, daqui a pouco você está correndo, né? E a atividade física, ela tem o poder, porque às vezes a alimentação, ela não tem esse poder, mas a atividade física tem o poder de me deixar me sentindo mais forte, mais realizada. A alimentação, eu sinto assim, que droga, tô tendo que comer brócolis, digamos assim. E a atividade física, não. Quando eu finalizo uma atividade física, eu falo, uau, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou
né? Eu gosto de falar palavrão, então eu não posso falar aqui. Só um minutinho, deixa eu só fazer o comentário da Jussara. Ela falou muito interessante esse manejo entre o comer antes da cirurgia e o se alimentar depois da cirurgia. Penso que as duas especialidades têm um olhar integrado sobre o tratamento das bariatricadas. Parabéns. E realmente, né, nós psicólogos e vocês nutricionistas, é um trabalho que a gente tem que fazer muito próximo, muito juntas, para a gente poder atingir, né, a melhor performance desses nossos pacientes. Agora, eu queria jogar uma pergunta aí para vocês. Qual a relação da gastronomia erótica com a cama, mesa e banho, né? Qual que é essa relação dessa gastronomia erótica com toda essa parte da sexualidade? Eu acho, na verdade, né, meninas, até comentando um pouco, eu acho que até a questão do prazer para o paciente da bariátrica, ele toma uma conotação diferente agora, né? Porque até para ele descobrir novos prazeres é difícil, porque ele está acostumado àquele hábito de que o único prazer que ele tem é a comida. Então, a gente percebe, principalmente nas dietas iniciais muito restritivas, um paciente cabisbaixo, não diria deprimido, porque aí seria uma definição que só vocês psicólogas poderiam dar, né? Mas a gente vê que ele fica meio diferente, né? E depois ele vai percebendo que ele pode encontrar o prazer em outros lugares. E aí eu acho que conseguir se encontrar com o corpo e melhorar essa libido volta a ser uma fonte de prazer diferente para ele, né? Eu acho que esse já é um primeiro passo. E uma coisa que eu comentei um pouco em relação à gastronomia erótica, eu acho que até os termos que a gente usa os mesmos, né? Tanto na comida quanto nas relações sexuais, né? Então, morder, chupar, lamber, eu acho que isso acaba tendo essa relação, né, que às vezes as pessoas até brincam, né, mas vai lamber o sorvete, e aí já fica aquela coisa até meio erótica. E até alguns formatos de alimentos, né, Angélica, que você acho que coloca também ali no seu capítulo, alguns formatos de alimentos, formatos mais fálicos, que lembram órgãos genitais, enfim, as brincadeiras com bananas e etc, né? Então, assim, mesmo. As semelhanças que podem trazer com os genitais e o quanto se erotiza, de repente, até um alimento que não é afrodisíaco, mas é erotizado devido à sua forma, né? Exatamente, eu acho que é uma relação 100%, né? Porque, além de tudo isso, a gente ainda fala da junção dos dois prazeres, né? Que a pessoa tem o prazer de comer e o que esse prazer de comer também leva a essa interação social, né? Que eu acho que é a grande dificuldade dos pacientes no começo da bariátrica, né? Mas eu só sei sair para jantar, eu só sei, se eu vou no teatro, depois isso me leva a ter que jantar. E aí, quando ele começa a descobrir que ele também pode fazer uma interação social, indo num parque, conhecendo pessoas. Mas a gente sabe que a base a pessoa conhece alguém, ela já logo convida para sair para jantar, né? O encontro, raramente um primeiro vai ser num parque ou algo assim. A gente percebe que tem se mudado até um pouco o conceito, a gente tem essa geração aí mais jovem, um pouco mais fitness, né? Agora, mas eu acho que a gente tem também essa relação de como a comida participa desses momentos, né? Você fez uma coisa interessante que eu falo muito com as pacientes. Desculpa aí se eu estou cortando, gente, porque o áudio às vezes está chegando um pouquinho atrasado. A questão da comemoração, o comemorar, né, o comer junto. Isso tudo faz parte da sociedade, da cultura, de todas as culturas, de todas as sociedades e da gente, do ser humano. Então, comer junto é muito gostoso, né? Isso que a Angélica falou, levar para comer, não tem sair, ir para um lugar e jantar e comer, porque as pessoas tendem a comemorar, né? Só que, e aí, como é que... Come, né? Como é que eu vou lidar? Um de cada vez. Como é que eu vou lidar com esse comemorar agora que eu fiz a bariátrica? E dá para se lidar, porque daí a gente juntas, nós vamos ajudar a estabelecer esses novos limites, tanto com relação à qualidade da alimentação, quantidade, mastigação, hábitos, etc. Né? Então dá para a gente continuar comemorando de forma muito prazerosa. Então, agora pontuando o que a Angélica falou, que
a pessoa bem mais cabisbaixa, que pode ser uma depressão, pode, mas também pode ser falta de ferro, não é? A ferritina, que realmente ela sempre está muito baixa na população bariátrica, e isso interfere também no desejo sexual. Falo eu? Fala. Assim, na verdade, qualquer vitamina que esteja em deficiência faz mal para o libido ou faz mal para qualquer coisa dentro da gente. No caso do ferro, a anemia, né? Através do ferro, ela deixa a pessoa, com certeza, mais desanimada, digamos assim. Então, uma vez que eu estou desanimada para qualquer coisa, eu também vou estar desanimada para fazer sexo. Porque o sexo, você precisa estar entregue, você precisa, para ser legal, para ser realmente, para você ter a sua libido, né? Você precisa estar inteira. Então, assim, eu falo muito para pacientes que faz a bariátrica e fica 6 meses suplementando e para. E o que acontece depois, né? O depois, cada um tem que ter a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade, porque depois o negócio fica pior. E aí, por isso que acontece as pessoas que vêm reclamar. Você pode ter... A gente podia fazer um estudo disso, de qual é o tempo, né, que isso acontece. Porque geralmente o que eu vejo é depois de anos, depois que a pessoa geralmente já não suplementa mais. E essa suplementação, eu digo, tem que ser a vida toda. Claro que não do jeito que é no início, né? Porque, na verdade, o início é o bebê, que não tem nada, mas mais para frente a gente tem que ir suplementando. A cada vez que você faz os seus exames, se você vê que o seu ferro está baixo, você sabe que você tem que suplementar o teu ferro. Se você vê que a tua vitamina D está baixa, você tem que suplementar a tua vitamina D. E o que acontece é que as pessoas passam, esperam o negócio ficar feio e acontece o que acontece. E eu acho também que o que a gente... Tem uma pergunta aqui. Oi. Pode falar, Gisele. O que eu acho que a gente percebe um pouco, até complementando um pouco o que a Rita está falando, eu acho que o paciente no começo ele tem muito medo dessa mudança dele, né? Então ele tem o medo de ficar desnutrido, ele tem o medo do cabelo cair, ele tem o medo de que a unha vai ficar fraca. Mas com o passar do tempo, essa adequação, essa progressão da alimentação, ele vai ficando autoconfiante, e aí é aquele momento que ele já se sente que o peso tá legal. Então, ele percebe que ele se sente que ele não precisa mais da equipe, né? Que ele pode dar conta sozinho. E realmente, ele pode dar conta sozinho desde que ele continue seguindo essas orientações, né? Então, aí que tá o perigo, né? Então, da parte nutricional, se ele vai dar conta sozinho, a parte psicológica, eu acho que ninguém dá conta sozinho. Eu acho que é mais difícil, né? Mas na parte nutricional, depois de um tempo, ele pode ter essa alta nutricional, ou ele vai poder espaçar um pouco mais essas consultas, porque ele já se adaptou à alimentação, mas ele tem que entender que a suplementação é a mesma coisa que o diabético toma o remédio todo dia até o resto da vida, né? Uhum. É um cuidado, mas muitas vezes o que eu percebo é que ele deixou de tomar porque ele se tornou independente, autossuficiente, né? Verdade. Uhum. Ride, tem uma pergunta direcionada a você, mas não sei se a Angélica também pode responder, sintam-se à vontade aí. Com relação à fertilidade, porque a gente está falando sobre afrodisíacos, sobre sexualidade, e qual a relação dessa nova nutrição com a fertilidade e junto com a sexualidade, né? Que a gente já está falando das duas coisas, na verdade, que estão ligadas. Então, né? A gente esqueceu, não, a gente não falou sobre um assunto que a Angélica pode me ajudar também, mas é que quando a gente está obesa, né? Quando a gente está obesa, a gente fica mais infértil, digamos assim. E quando a gente emagrece, vai melhorando essa fertilidade. E a gente vai produzindo, né, neurotransmissores, que a gente na nutrição chama, e hormônios relacionados ao quê? A essa fertilidade, essa sensação de bem-estar e de prazer.
Então, assim, eu tenho muitas histórias, muitas não, mas eu tenho, assim, algumas garotas que eu até brigo com elas, que com 6, 7 meses de bariátrica tá grávida. Ah, é porque começou a namorar mais? Também. Mas é porque também ficou mais fértil. Antes tá, não estava, a fertilidade não acontecia por causa da obesidade. A obesidade, ela trava tudo, gente. Ela só traz doenças, problemas e trava tudo que é bom, né? Tudo que é bom, hein? Aí entra várias doenças aí que trazem a infertilidade. E eu acho que é isso mesmo, né, Ride? A gente percebe, às vezes, muitos pacientes chegam até tristes, né, porque tem esse problema da infertilidade, e logo depois que operam, vem aquela dúvida, nossa, mas esse mês eu já menstruei 3 vezes, né? E aí a gente percebe que é realmente esse aumento da ovulação. E esse puxão de orelha que a gente dá dessa gravidez precoce, vamos dizer assim, né? Que acaba muitas vezes comprometendo mesmo o estado nutricional. Então, eu acho que é a soma dos dois, né? Eu acho que é esse se sentir melhor e o praticar mais, como a Rede diz, mas também toda essa mudança de ovulação e principalmente a melhora da qualidade da alimentação. E aí, mesmo que a gente está falando mais dos alimentos afrodisíacos, a gente sabe que esses mesmos alimentos também são bons para a fertilidade, porque eles vão ser ricos em antioxidantes, eles vão ser ricos em vitaminas, então o organismo acaba melhorando como um todo, né? Tendo uma qualidade melhor. Se a gente for falar. Sim, e uma coisa interessante é a gente colocar aí também a especialidade médica, os ginecologistas, né? Que estão acompanhando sempre essas mulheres para poder indicar o melhor método deles, anticoncepcional. Né? Isso, exatamente. Por isso que quando faz, a gente pede, pelo menos a nutrição pede para que tenha um contraceptivo que seja eficaz, né? Que a gente DIU, sabe. a gente já orienta o DIU. Porque a gente sabe que esses orais, eles não têm mais os 99,9 depois que você faz a bariátrica, que é a mesma coisa do alimento. Se o alimento eu não tenho 100% das vitaminas, os remédios também eu não tenho 100% da eficácia. Então, por isso que a gente tem que colocar o DIU, no caso, as mulheres. A gente está só falando de mulheres, esquecendo dos coitados dos homens. Tá, daqui a pouco a gente vai falar dos homens. Bom, vou puxar um pouquinho para a psicologia. Gostaria que a Andrea falasse um pouquinho sobre a questão da sedução, né? Que também ela falou no capítulo do livro. Então, essa questão da sedução, com a alimentação, a gente preparando um alimento na cozinha. Então, já tem as trocas de olhares, a passadinha de mão. Então, assim, o alimento junto com a sedução. Fala um pouquinho para nós, Dé. Isso, a gente trabalhou, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, aliás, foi precursor desse livro, os nossos grupos de apoio a pacientes pré e pós-cirúrgicos, e que surgiu a partir daí a ideia do livro. Já tinham algumas ideias, mas eu acho que foi o grande pontapé aí para o livro acontecer, que foi, e aí a gente foi trabalhando alguns temas, né, e aí surgiu, a gente levantou esse tema da sensualidade, como ser sensual neste novo corpo, reaprender a ser sensual, né? E a gente começou a trabalhar essa questão dos relacionamentos, tudo isso que a Ride falou, né? Mas também com a questão da sensualidade, como eu posso ser sensual nesse corpo que eu tenho hoje? Ainda é um corpo obeso, eu ainda tenho que emagrecer, eu estou com flacidez, independente do tipo de corpo que eu tiver hoje, mas como eu posso ser sensual com este corpo? Com a questão da aceitação. E a partir do desenvolvimento dessa sensualidade interna, né, dessa coisa, eu posso ser sensual como eu sou, como eu estou, com as minhas características físicas, eu posso conquistar o outro, né, eu posso ter essa questão da questão dos relacionamentos, eu posso criar novos relacionamentos, novas possibilidades dentro desse relacionamento. E aí, nesse capítulo, a gente fala um pouquinho sobre essas mudanças dos relacionamentos, né? Sobre a questão da separação, que muitas vêm falar, mas eu vou fazer a bariátrica, mas eu vou me separar, né? Elas ficam com medo, né? Isso vai acontecer porque as estatísticas demonstram que isso acontece. Por que acontece? Né? Então, a gente vê aqui na nossa discussão, a gente está deixando bem claro aí para o pessoal também. Aliás, tem bastante gente participando, tá? Depois a gente vai falar o nome do pessoal que está participando.
Então, a gente está deixando bem claro que é um conjunto de coisas. A gente não pode deixar de lado a nutrição, a gente não pode deixar de lado a psicologia, a gente não pode deixar de lado os aspectos hormonais. Tudo isso se integra, né, para que a gente possa recriar essas novas relações. E eu posso, sim, recriar a minha relação antiga. Eu posso pegar as coisas que não estavam legais e reconstruir, desde que o meu parceiro permita que isso aconteça. Então, não necessariamente esse divórcio vai acontecer. Tudo depende do tipo de relacionamento que já vinha, porque a transformação é inevitável. De dentro para fora, de fora para dentro, ela está acontecendo o tempo todo e com os dois. Mas quem faz da bariátrica, isso fica muito mais visível, né? E muito mais rápido todas essas mudanças. Então, assim, como se reconstruir dentro desse novo relacionamento. E se for necessário, sim. Algumas vezes acontece que o divórcio, sim, porque aquele relacionamento não faz mais parte daquela nova pessoa, né? Então, pode acontecer, né? Agora, independente de estatísticas, a gente tem que pensar no bem-estar físico, no bem-estar emocional, no bem-estar nutricional, para a gente poder pensar na gente como um ser íntegro e a partir daquilo eu estou muito bem comigo, aí sim eu vou estar bem com o outro, eu vou ser capaz de liberar essa sensualidade para mim e para o outro, né? E aí a gente tem ali no final do nosso webinário, né, Bel? Vai ter um webinário específico sobre isso também, sobre essa parte da erotização, dos brinquedos, né, do que a gente pode buscar fora também para apimentar um pouquinho mais essa relação, já que a gente está falando tanto aí de alimentos afrodisíacos, né? Então, estão perguntando aqui, Andréia, fala um pouco das preliminares. E aí eu vou fazer uma outra pergunta junto dessa. Preliminares, dá para fazer junto com a alimentação também? Agora o povo quer dica. Quais as dicas vocês dão para começar uma preliminar? Além do vinhozinho, né? Um queijinho. Como é que é isso daí, gente? Vamos lá. O nosso morango com chocolate. Morango com chocolate. Como que são as preliminares? Quem quer responder? Vai, Andréia. Tá ouvindo, Té? Acho que o dela deu um travão. Quer falar, Ridiane? Eu na mesa, né? O ritual da intimidade, né? Você está na mesa, você está tendo uma intimidade, você vai marcando também. A gente só tem que ter cuidado, e isso é sério, tá, gente? Aonde a gente está colocando esse alimento. Uhum. Porque realmente, para a saúde, isso não. A Andréa está aí, agora já chegou. A Andréa está aí para dizer que a gente tem que ter cuidado para aonde, mas a gente pode utilizar para a gente iniciar ali, igual você falou, do vinho, que deixa a gente mais levinha, né? Eu sempre digo que o velho bordão, cama, mesa e banho, né? A boa mulher de cama, mesa e banho. Então, assim, não é... E, gente, isso não é a Amélia, viu? Eu não sou a Amélia, mas eu acredito que sim, que você tem que saber trazer a pessoa das três formas, de uma forma que você não precisa ser Amélia, você pode ser independente, você pode ter a sua vida, e ao mesmo tempo você pode fazer uma comidinha gostosa, a dois, colocar uma música, então, assim, eu acho que é por aí. Andréia, diga mais aí, que você é mais especialista nisso. Então, aqui estou colocando a questão do chantilly, né? Tomar vinho no umbigo. Que é um pouco aquilo que a gente falou, né? Alguns alimentos, apesar de não serem afrodisíacos, acabam tendo essa conotação, né? Que é o caso do morango com chantilly, o morango com leite condensado, né? Acaba tendo essa outra visão, né? De fazer essa combinação, né? Mas eu acho que o primeiro passo mesmo de juntar, eu acho que é bem o que a Isabel falou, a questão do cozinhar junto, de fazer uma receita junto, né? Vamos fazer um risoto, aí você acaba tendo, por exemplo, o aspargo, né? Ele tem muito essa conotação sexual
pelo formato dele mais fálico, mas ao mesmo tempo também ele tem os componentes nutricionais dele, que também tem essa característica, então que também ajudem na produção, por exemplo, de estamina, que ajuda na estimulação da libido. Então eu acho que escolher um jantar adequado também ajuda, porque se de repente a pessoa resolver comer uma feijoada, aí depois vai dar um sono e acabou tudo, né? Principalmente exatamente disso, dos alimentos leves, né? Os alimentos leves, porque é um paciente que ele já tem uma restrição de volume, né? Então ele já tem uma absorção mais lenta. Então eu acho que é um cuidado ainda maior em fazer uma seleção de uma refeição adequada para isso, né? Para não se for fazer uma noite especial, eu sugiro que seja alimentos leves, primeiro porque é à noite, segundo que você é bariátrico, seu estômago não vai aguentar, e aí vai ser um desastre. Então, Ride, falando nisso, o que você indicaria para esse tipo de paciente, para não ter um dumping, uma hipoglicemia? Porque isso é importante também. Você vai, chama uma pizza com um vinhozinho legal, a pessoa tem aquele dumping, acabou o tesão, acabou a relação. Então, quais os alimentos que seriam indicados para umas preliminares? Vamos lá. Na verdade, isso é muito pessoal, porque, por exemplo, o que em mim causa dumping, em você não causa. Mas, em regra, o que a gente tem que fazer? Comidas verdadeiramente leves. Saladas é uma boa opção. As próprias frutas que a Angélica falou, né? Incluir as frutas ali, o chocolate, o vinho. Aí lembrar o seguinte: tem gente que bebe vinho e tem dumping. Tem gente que bebe a cerveja e não tem. Então, qual é o tipo de bebida que para você está tudo bem? Então, você tem que se conhecer, né? Um peixe que é mais leve, de proteína, né? Algo, deixar a picanha para o dia seguinte, deixar a feijoada para o dia seguinte, ou para não ser naquele momento ali, porque é aquela história, você vai encher o bucho, né? Eu falo assim, gente, eu já falo a voz, todo mundo entende. Você vai encher o bucho, depois como é que você vai namorar? Né? E às vezes o teu parceiro não é bariátrico, não. Ele pode comer a feijoada que for, que ele vai estar lá no ponto. E aí você estraga a noite. Então, é alimentos leves mesmo. A salada feijoada já faz um peixe maravilhoso com a banana lá por cima. Ó, a banana aí, ó. Peixe é delícia que chama. Com queijinho maravilhoso, né, Andréia? E a gente pode juntar os legumes também, que fazendo Eu ia te falar uma pergunta da Jéssica. A Jéssica perguntou se o peixe é um alimento leve, se o salmão, e aí você falou nesse momento que eu ia te perguntar, você falou sobre o peixe. Então, sim, né? O peixe é bem caro, né? Imagina aí que chique fazer um salmão com aspargos que a Angélica falou, e aí de sobremesa faz um chocolate com morango, com chantilly. Não tem aquela música? Tem uma música aí que é morango com chantilly. Tem várias músicas, né? E colocar a música... Gente, sempre a gente tem que fazer o seguinte, eu acho que momentos são feitos através de música. Então, coloca uma música para você lembrar daquele dia que você fez aquele jantar com aquela pessoa. Então, isso sempre fica lembrado. Toda vez que você ouvir aquela música, você lembra daquele dia. E você não vai estragar a sua noite maravilhosa, ou o seu momento, né? Porque não precisa ser também só de noite, pode ser um almoço, o seu momento. Pode ser só uns queijinhos. Eu gosto muito da combinação frios e vinho. E aí coloca uma tâmara, que também é bem afrodisíaca, com as frutas secas. Então, assim, você não vai estragar sua noite, não vai ficar com fome, o seu parceiro também não, e vai dar tudo certo no final das contas aí. Olha, estão perguntando aqui para falar sobre a microbiota vaginal. Quer falar, Angélica? Eu falo. Tá, é assim. Quando tudo é relacionado com emagrecimento. A partir do momento que você emagrece, tudo melhora. E existe a vagina, ela tem uma microbiota. O pênis, ele tem outra. Quando a gente está muito
há muito tempo sem se relacionar, pode acontecer. Pode acontecer da mulher sentir mais ardência, da mulher sentir mais dores, né? Por quê? Por conta dessa microbiota que é diferente e que a gente tem que entender. A gente tem que só pedir, né, para o nosso parceiro nos ajudar. A gente está iniciando um processo. Eu imagino que essa mulher já esteja fazendo sexo, então, no dia que ela fizer aquela noite maravilhosa, isso já vai estar melhorado. Mas, quanto mais a gente emagrece, mais essa interação acontece de forma mais tranquila. Eu tenho paciente, gente, que quando faz a cirurgia bariátrica, há 10 anos ela não transava. Então, você imagina que essa pessoa ela não tem lubrificação, ela não tem contato. Então, assim, aí de repente ela começa, nossa, com tudo e com todos, ou então com o marido, né? Todos os dias. Então, aquilo é novo também para a vagina da mulher. Então, aí ela descobre que ela tem pelo branco na periquita. Exatamente. Faz tantos anos que ela nem vê. Faz anos que ela não depila. Exatamente, gente, é isso mesmo. Então, assim, é muito legal, é uma descoberta também muito legal, de ir fazer essa depilação para fazer isso. Tem gente que verdadeiramente não depila, mulher, porque não faz mesmo. É verdade. Gente, nosso tempo está acabando. A última pergunta. Então, a Angélica pode responder. Álcool e sexo para a bariátrica? Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que pensar é a questão do dumping, né, na questão da bariátrica, que é um pouco até o que a Ridi comentou, que tem aquele paciente que tem o dumping com o vinho, aquele que tem com a cerveja, então acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que é o momento certo de voltar a ter essa bebida alcoólica, né? Esses dias mesmo, uma das minhas pacientes me mandou uma mensagem e falou: olha, Angélica, faz um mês que eu fiz, e eu sempre tive mais facilidade de me soltar com a bebida alcoólica, e a minha psicóloga não tem muita experiência, perguntou para eu pedir para você se eu poderia já voltar a beber, e aí eu direcionei, não, né, ainda é muito cedo, você ainda está nas fases de transição da dieta, então esse é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter, a gente precisa lembrar esse paciente de que ele tem uma absorção mais rápida, então, consequentemente, ele pode ficar aí altinho, né, ou bêbado um pouco mais depressa, e perder esse momento que ia ser uma coisa especial. Para os homens, a gente sabe que a bebida alcoólica tem um impacto maior ainda na relação sexual, então eu acho que a gente tem que ter o consumo do álcool como uma coisa que dê uma relaxada, estimule, mas não um consumo excessivo que aí acabe estragando esse momento, né? E adequando mesmo o tipo da bebida alcoólica que se encaixa aí melhor no seu perfil e na sua absorção. Tá certo. Considerações finais, Ridi? Palavra-chave, equilíbrio. Ai, gente, primeiramente, obrigado. Eu fiz uma frase, na verdade, eu escutei uma frase hoje de um japinha que eu estou seguindo no Instagram, eu queria deixar aqui para as meninas. Eu esqueci o nome dele, Tadashi, acho que o nome dele é Tadashi, não sei se vocês conhecem. Na base de qualquer sentimento, há sempre um comportamento. Então, fica essa frase para a gente fazer uma reflexão, né? Que os nossos comportamentos vêm sempre direcionados a um sentimento. Então, se você está se escondendo, se você está com a sua autoestima baixa por conta de alguma coisa, é um comportamento isso. E esse comportamento, ele vem sempre seguido de um sentimento. Então, descobrir qual o sentimento que está te impedindo de você, por exemplo, se soltar e ser feliz, né? Porque o que a gente busca, por mais que às vezes parece não, mas todo mundo busca felicidade. Não tem a busca maior do ser humano, é a busca pela felicidade. Então, é tentar ser feliz, como a Andrea falou, com o corpo que você tem, com as possibilidades que você tem, da forma que você tem, se descobrindo a cada dia. E muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela participação, uma honra tê-la aqui conosco também, viu? Muito obrigada.
Angélica? Eu acho que não trouxe uma frase assim tão legal quanto a Ridiane, né, para a gente refletir, mas eu acho que é um momento mesmo de a gente aproveitar esse pós-bariátrica para procurar descobrir outros prazeres além da comida, né? E aí eu acho que a sexualidade acaba cabendo nesse momento. Eu acho que todo esse momento de pandemia também vem num momento importante para as pessoas terem essa questão da introspecção e tentar se conhecer um pouquinho melhor e ajudar, usar isso a seu favor, né? A gente sabe que todo mundo está sofrendo, a ansiedade está consumindo todo mundo, então acho que isso seria uma estratégia importante, e um prazer conhecer a Ridiane, que eu ainda não a conhecia, e agradecer muito a oportunidade e o convite de vocês, tanto de participar da live, quanto de ter feito parte do livro, aí, que com certeza já é um sucesso, e realmente desejar aí boa sorte para todas nós, né, nesse momento. Obrigada, assim, acho que é genética, né, a questão da Greco, né, o doutor Eduardo, você é uma coisa, né, contagiante, vocês são muito gostosinhos, muito fofos. Obrigada. Muito obrigada mesmo, e até a próxima, e com mais alimentos afrodisíacos, né, com mais libido, principalmente nessa época de pandemia, que não tem muito o que fazer, vamos botar essa libido para funcionar, não é? Eu queria dar as últimas palavras. Cadê a Andréia? Sumiu? Não, tá, não, vou pôr ela aqui. E agradecer todas vocês, toda semana nós estamos sendo na live. Déia, considerações finais. Oi? Ativado. Andréia? Oi, nossa, gente, eu caí muito aqui, desculpa. Caiu mesmo, você está bebinha. Oi? Tão novinho hoje. Considerações finais. Deixa eu aproveitar, então, enquanto eu ainda estou aqui, antes que eu caia de novo. Rápido. Para agradecer muito a vocês. Bel, obrigada pela oportunidade. Ride, querida, obrigada pela tua participação no livro, aqui. Eu acho que você traz muita coisa legal para a gente pensar, né? Angélica, muito, muito obrigada. É muito gostoso falar com você sobre essa questão dos alimentos afrodisíacos, quebra os tabus. Obrigada. Oi, cortou. Cortou. Oi, caiu. Então, eu quero agradecer todos também que estão participando, a Tânia, a Rose, a Jéssica, a Jussara, a Lígia. São tantas pessoas. Quem? Tânia, o Newton, o Bari Consulta, o Danilo, a Nazaré. Gente, é muita gente. Olha que delícia, que coisa boa, né? Então, eu espero vocês na semana que vem, aqui às 17 horas, na quinta-feira, com mais um bate-papo de outro capítulo do livro, né? E se vocês quiserem adquirir, entre em contato comigo ou com a Andréia, pelo Instagram, a Laride, ou pelos nossos celulares, que a gente envia pelo correio. Realmente, ele está delicioso de ler, de aprender. E, olha, para pacientes também e para profissionais, tá bom? Muito obrigada. Bom final de tarde. Até semana que vem. Obrigada de coração, viu? Tchau. Tchau.